Fique assentados mesmo. Mas nós vamos estar lendo hoje. Eu gostaria que nós estejamos lendo o texto que nós vamos estar abordando hoje. Eu gostaria que você estivesse lendo, porque a nova versão transformadora é uma versão bem atualizada, bem ao nível da linguajar, para que nós possamos entender. E tem alguns termos muito peculiares, muito próprios. E eu quero trabalhar em cima dessa versão para a gente poder entender melhor o significado daquilo que Paulo escreveu aos nossos irmãos de Efésios. Então, quero que você acompanhe, mas antes vamos estar orando, mesmo assentado aí, feche seus olhos. Eu quero estar orando por você, para que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer a você o entendimento e a compreensão dessa palavra, antes mesmo de qualquer coisa ser dita, que ele possa já trabalhando no seu coração, e trazer você à luz das verdades espirituais, que não seja por convencimento humano, não seja por falácia de homens, mas que seja pela ação do Espírito Santo de Deus, falando ao seu coração, te convencendo daquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas essa noite. Senhor, nós queremos primeiramente, ó Deus, entregar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é para Ti, Senhor, porque o Senhor é o único Deus ao qual nós adoramos, ao qual nós louvamos, ao qual nós nos dirigimos, nós suplicamos. E o Senhor tem se demonstrado, o Senhor tem se revelado a cada um de nós de uma forma extraordinária, com um amor, ó Deus, que tem nos constrangido, com amor que tem, Senhor Deus, nos impulsionado, nos motivado a viver uma vida que te agrada, a viver uma vida, Senhor, que realmente traga alegria ao teu coração. Deus querido, nesta noite nós queremos estar colocando, neste momento, a nossa mente à disposição, ao controle, à direção do teu Espírito Santo, para o entendimento dessas verdades que nós vamos estar lendo agora. E o nosso coração seja quebrantado, toda dureza, todo empecilho, todo obstáculo seja retirado de nosso coração, e que o Senhor possa estar tocando em nós, para que, Senhor, deixemos de ter um coração de pedra, um coração duro, ó Deus, e tenhamos um coração de carne, um coração maleável, um coração suscetível, Senhor Deus, a nos inclinar e a receber, ó Deus querido, e a desejar colocar em prática aquilo que o Senhor trazer ao nosso coração esta noite, ao nosso entendimento. Abençoe cada vida que se encontra aqui. Eu te agradeço por cada um deles, e que a tua unção seja sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar lendo então Efésios capítulo 2, uma carta que Paulo escreve aos irmãos lá de Éfeso, e que ele fala de algo muito importante, um dos esclarecimentos mais profundos acerca da salvação, da nova vida, de ser nova criatura. E o texto começa assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Preste atenção que ele está falando à igreja, a igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso, tá bom? Então ele fala para os irmãos, assim como nós estamos lendo para nós hoje, para nós que estamos aqui hoje, tá bom? Entenda isso, absorva a leitura desta forma: nos quais costumavam viver nós, como o resto do mundo, obedecendo ao quê? Ao comandante dos poderes do mundo invisível, Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto
que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que sois salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você pode deixar sequencialmente os versículos de um, e à medida que eu for falando, você pode ir mudando. Obrigado, meu querido. Queridos, o que eu desejo nessa noite trazer o esclarecimento, o entendimento tão profundo daquilo que é tão lógico, é tão óbvio, é tão prático, é tão fundamental, o entendimento da salvação, a compreensão de toda a estrutura que Deus elaborou de tempos passados, desde a fundação do mundo, para que nós hoje, nesse tempo que estamos vivendo, e bem como todos aqueles que já viveram, pudessem desfrutar e serem participantes dessa graça de Deus. Esse texto, ele é muito interessante porque ele aborda na vida de uma pessoa, principalmente do cristão, o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Nós observamos que a abordagem que Paulo faz nesse texto à igreja que estava em Éfeso, ele é muito claro na abordagem do passado, do presente e do futuro. Então, eu quero trazer exatamente como ele começa o texto, falando que vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Para a gente poder entender isso aqui, mortos de que sentidos? Por que nós estamos mortos? Então vamos entender melhor essa parte, essa primeira parte, para nós darmos sequência a todo esse plano maravilhoso. Quando Deus fez o homem, a intenção de Deus, o plano de Deus, que ainda está em vigor, porém em uma outra esfera, em uma outra dimensão, mas que ainda está valendo. Quando Deus cria o homem, a intenção de Deus é criar o homem e o planeta Terra, que Ele criou com tanto cuidado para o homem, se tornasse um lugar de filhos de Deus, adoradores, pessoas que tivessem o compromisso de viver uma vida, entre outros, com unidade, com amor, com paz, com alegria, com realização. E Deus assim planejou, e Deus assim determinou, e criou o homem, criou a mulher, para que ele se relacionasse e se multiplicasse os filhos de Deus sobre a terra. Porém, o que nós entendemos? O pecado veio e, de uma certa maneira, vamos assim dizer, criou um apêndice em todo esse plano de Deus, mas isso Deus reverteu em bênção. Então, quando Deus cria o homem, Ele sopra naquele boneco, ou seja, naquela estrutura que Ele criou, de uma matéria pré-existente, que é o barro, o pó da terra, Ele sopra o seu espírito de vida. Vamos entender isso melhor, queridos, para a gente não ficar confundido. Espírito de vida, que traz as características de Deus, as virtudes transferíveis de Deus. O que é virtudes transferíveis de Deus? Amor, bondade, longanimidade, paciência, né? Essas virtudes que nós temos, que nos destaca dos restantes dos animais e dos seres vivos,
uma particularidade, algo muito especial que temos como seres humanos, e carregamos isso, a inteligência, os sentimentos, tudo isso nós herdamos com o espírito de vida de Deus soprado em Adão. Não é, preste atenção, não é Espírito Santo, não é o Espírito Santo, é espírito de vida de Deus, que deu vida, que deu característica, semelhança àquele boneco, semelhança e imagem de Deus. Semelhança e imagem não estão conectados com a aparência, e sim com o comportamento, com a atitude, com ser o que ele é, tá bom? Então nós somos imagem e semelhança de Deus nesse quesito, nessa característica. E aí, claro, consequentemente, como Adão recebeu o espírito de vida e passou a viver, passou a receber esses atributos sentimentais, morais de Deus, intelectuais, ele também tinha com ele o Espírito Santo, que atuava na vida também de Adão, e consequentemente, logo em seguida, na vida de Eva também. Mas o homem, Deus também deu ao homem, que também é uma característica dele, deu ao homem algo que diferenciava as demais criaturas, que era o livre-arbítrio, ou seja, o livre poder de escolha. O homem, ele poderia fazer escolhas, ele tem esse poder de escolher. Deus deu ao homem o direito de escolher o seu caminho, escolher o seu futuro diante das decisões tomadas agora. Deus deu ao homem esse poder, e Deus respeita essas atitudes. Deus respeita a atitude do homem. Ele não força, ele apresenta, ele sugere, ele deseja, mas ele não impõe. Ele espera que o homem tome a decisão correta. E aí o que aconteceu, como nós sabemos, foi sugerido através do diabo, pela serpente, a Eva. A Eva se deixou envolver, comeu do fruto, deu ao homem, e assim os dois se contaminaram com uma decisão de livre-arbítrio, de querer semelhante a Deus, na desobediência da qual ele havia dito ao homem para que não comesse da árvore do bem e do mal, que estava no centro do paraíso de Deus, no centro do jardim do Éden. E muitos podem até falar assim: mas pastor, se Deus não queria que o homem pecasse, por que que botou aquela árvore lá? Você ainda não entendeu, meu amado, você ainda não compreendeu o propósito de Deus colocando aquela árvore. É para que ele tivesse, para que ele pudesse ver e ter um ser diferencial dos anjos que estavam com ele na glória. Os anjos da glória, queridos, não tem como pecar. Lá não tem pecado, lá só tem glória, só tem glória, só tem glória. Não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma forma, não tem nenhuma condição. A única coisa que aconteceu lá, que foi o pecado, a rebelião de Satanás, já saiu, já acabou. E agora é só glória, 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 glória. Não tem como. E aqueles anjos estão ali 24 horas constantemente, dia e noite, constantemente, sem parar, dizendo glória ao Altíssimo, glória ao Altíssimo, glória ao Altíssimo, a Ele toda a honra, toda a glória. E os anjos estão ali servindo o Senhor. Não tem absolutamente nada ali no céu que possa ser usado como tentação para que um anjo peque. Eu acredito que Deus desejou ter um ser diferencial, um ser que pudesse, dentro do seu livre-arbítrio, fazer a escolha diante de tantas tentações, diante de tantas sugestões, pudesse dizer assim: eu não quero isso, eu rejeito isso, porque eu amo a Deus e eu quero obedecê-lo. Por isso ele colocou a árvore lá e disse para o homem: não coma, porque do dia que dela comerem, certamente morrerás. Ele ainda disse o que iria acontecer. Mas o homem, no seu poder de livre-arbítrio, ele comeu e fez uma escolha ruim.
E isso foi um ato de desobediência. E nesse ato de desobediência, entrou na natureza humana um outro espírito que prejudicou a ação do Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus se afasta do homem, se afasta de Eva. O homem continua com o espírito de vida de Deus, com os mesmos atributos de Deus, só que esse espírito agora, introduzido através do pecado na vida do homem, vai trabalhar em todas as circunstâncias ao redor, para levá-lo a distorcer tudo aquilo de bom que Deus havia recebido do homem. E o diabo vai começar a trabalhar de várias formas, de várias maneiras, para que o homem, ele comece a gerar no seu interior raiva, tristeza, mágoa, rancor, revolta, preconceito, complexo, tristeza, e todos os sentimentos que não pertencem de Deus, que o homem acabou desenvolvendo com esse espírito maligno, com essa influência maligna, por causa do pecado, por causa da desobediência. A desobediência não pode se apresentar diante de Deus. A desobediência não agrada a Deus. A desobediência afasta o homem da glória de Deus. Porque Deus não tolera a desobediência. Deus não tolera a rebeldia. Isso é um princípio satânico. É um princípio que surgiu e nasceu no coração de Satanás desde lá do céu. E aí quando nós lemos aqui no primeiro versículo que nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e por nossos muitos pecados, não é um sentido literal, mas um sentido figurado, porque o nosso espírito, esse espírito que recebemos de vida, que é o elemento, que é a parte essencial de contato, de relacionamento com Deus, é como se eu pudesse dizer que era uma via, uma estrada, que Deus criou para que o homem tivesse acesso com Deus. Essa estrada foi dinamitada, foi explodida por causa do pecado. O homem agora, ele não tem mais o desejo de buscar a Deus. O homem agora está revoltado com Deus. O homem agora não quer mais saber das coisas de Deus. O homem agora não se interessa mais pela santidade, pela aproximação de Deus, porque o homem se sente rejeitado, o homem se sente ferido, o homem se sente injustiçado. E ele cria um sentimento de repulsa de Deus, ele se afasta cada vez mais de Deus. Por isso que o texto fala, Paulo usa isso como mortos, porque o homem ele perde o relacionamento com Deus, ele perde a comunhão com Deus, ele perde a aproximação de Deus. E o homem, ao passar dos anos, ao passar das décadas, das eras, a cada fase, a cada geração, ele se afasta ainda mais de Deus. Mas mesmo quando Adão e Eva ainda estavam lá no paraíso, recebendo a consequência dos seus erros, Deus ali para eles, e que ficou registrado, Deus já fez uma promessa, que aquela condição do homem, ela não seria eterna, ela não seria para sempre. Ele enviaria, ele providenciaria alguém que fosse um verdadeiro Adão, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro homem, um ser humano, que tivesse a disposição de obedecer e que fosse obediente até a morte. E ele estava falando sobre Jesus, que viriam milhares de anos mais tarde. E depois do versículo 2, nós podemos ver a confirmação, e todos nós vivíamos, nos quais costumávamos viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes deste mundo invisível. O que é isso? Obedecendo. Às vezes nós podemos não entender bem isso aqui. Não, mas eu não obedeço o diabo. Mas queridos, veja só, todas as vezes que nós dávamos ênfase
a um desejo carnal, todas as vezes em que nós tínhamos uma atitude de desobediência que não se enquadra na vontade de Deus para com o homem, eu estava cumprindo o desejo meu, da minha carne, da minha natureza pecaminosa. Consequentemente, eu estava alimentando ou obedecendo Satanás, que é exatamente a intenção. Práticas que estejam fora daquilo que Deus preparou para o homem. E aí você pode englobar várias práticas, como nós vemos em Colossenses 3, nós vemos, em Gálatas 5, e vários outros textos, outras cartas de Paulo, ele fala sobre dessas práticas. E é exatamente o que acontece. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, porque é característica de Satanás viver uma vida de desobediência, não atentar para a vontade de Deus, não se importar com o que Deus quer com a minha vida, não querer cumprir a vontade de Deus. Esse é o propósito de Satanás, essa é a meta dele para o homem, afastar o homem cada vez mais de Deus. Por quê? Porque como nós lemos mesmo lá, se não me engano no verso 10, nós somos obra-prima de Deus. Querido, você foi criado com muito amor. E eu não estou me referindo ao seu pai e sua mãe que te geraram, eu estou falando de Deus. Você foi gerado com muito amor, você foi desenhado por Deus, você foi pensado por Deus, você foi desejado por Deus, antes mesmo dos seus pais gerarem, ou antes mesmo que seus pais se casassem, Deus já sonhava com você, Deus já via você, e Deus já te amava. A gente não para pensar nessas coisas, mas é a pura verdade. A gente vê isso, Deus falando no profeta Jeremias, que muito antes dele se formar no ventre da mãe dele, ele já o amava, já havia escolhido. E nós vimos nos Salmos também, Davi falando que muitas vezes antes dos meus ossos serem formados no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me amava, o Senhor já te amava. Você sempre foi amado de Deus. E é exatamente isso que eu quero que você entenda, o que a graça de Deus proporciona para você, o que a graça de Deus prepara para você. Tudo com livre arbítrio. E vamos lá, para o versículo 3. Todos nós vivíamos deste mundo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Ou seja, nós, queridos, nós obedecemos, estamos presos à nossa tendência de pecar. É uma tendência, é algo que não conseguimos fugir, queridos. Vou fazer aqui para essa Bíblia, se eu largar, ela vai flutuar, não vai? Vamos ver. Não flutuou. Por que não flutuou? Porque existe uma lei que se chama o quê? Lei da gravidade. Nenhum de nós escapamos. Você pode subir lá no 10º andar de um prédio, soltar e você vai sair voando que nem um passarinho. Não. Você vai se esborrachar no chão. Porque existe uma lei que ninguém consegue escapar, que é a lei da gravidade, que te puxa para o centro da terra. Assim o homem, queridos, ele tem a tendência. O homem, ele tem a tendência de pecar. Por quê? Porque está na sua natureza pecaminosa, está na sua natureza contaminada desde lá do Éden. E Deus sabia muito bem disso. E Deus olhou para o homem e disse assim: o homem não vai conseguir nunca chegar a um patamar em que eu possa perdoá-lo. O homem por si só, ele não vai conseguir. E Deus, inúmeras vezes, de muitas formas, no passado, tentou elaborar, tentou fazer algo, mas sabendo que a promessa verdadeira para a remissão do homem estava em Cristo Jesus, mas Deus não abandonou o homem. As gerações antes de Cristo, as famílias,
o mundo antes de Cristo, Deus elaborou, Deus fez tudo possível para que de alguma maneira as pessoas pudessem se aproximar dele. Todas as tentativas foram em vão, revelando assim o que? A tendência pecaminosa do homem. Por fim, quando Deus decide levantar uma nação sobre a terra, para que se tornasse referência para todo o mundo daquela época, Ele escolhe um homem que, mesmo em meio a tanta desobediência, decide dar ouvidos a alguém que pregava acerca do verdadeiro Deus. Esse homem foi Abraão. E nós já sabemos a história de Abraão. Ele sai, e ele é conhecido hoje como o pai da fé. E ele caminhou, ele fez tantas coisas, e a partir dessa obediência de Abraão, Deus decidiu formar uma nação que, como Abraão, pudesse viver uma vida de obediência. Embora Abraão também desobedeceu em muitas coisas, não foi perfeito, foi uma fé de referência, mas não foi perfeito. E aí, queridos, só que o que aconteceu? As gerações que sucederam após Abraão, elas distorceram por causa de quê? Por causa da humanidade contaminada. Se envaideceram e fizeram exatamente ao contrário do que Deus havia falado. Eu quero viver com vocês uma experiência de intimidade. Eu quero ser o Deus de vocês. Eu quero que vocês se voltem para mim, que vocês dependam de mim. Eu quero com isso poder abençoar a vida de vocês, eu poder me manifestar a vocês, e vocês serem um destaque para as demais nações, para que as nações saibam que eu sou o único Deus, através da submissão, através da obediência, através do relacionamento que vocês terão comigo. Mas Israel fez tudo o contrário, chutou o pau da barraca, fez tudo o contrário, se envaideceu, falou que Deus só era deles, e que nenhum outro tinha o direito de Deus. Eles se achavam os melhores, se achavam a raça melhor da face da terra. Eles fizeram, um monte de situações, um monte de distorções. Deus então cria um conjunto de leis para ensinar aquele povo, para estruturar aquele povo, para que aquele povo andasse na presença dele, pudesse manifestar pelo menos um senso de obediência. E esse povo sempre distorceu tudo isso, devido à natureza pecaminosa. O homem nunca conseguiu ter uma vida de obediência a Deus, nunca conseguiu. Por isso que nós vemos nas cartas, principalmente de Paulo, ele explicando e falando que a lei, ela não contribuiu em nada para a remissão do mundo, muito pelo contrário, ela agravou ainda o pecado na vida do homem, porque aquilo que muitos não sabiam que era pecado, passou a entender que era pecado, aumentando sobre eles a culpa do pecado. E eles não conseguiram obedecer. E todos morriam sem Deus. Até que então, queridos, vamos lá, próximo versículo. Mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. O que Deus faz então? Entenda que agora vem o princípio, querido, que todos nós precisamos entender. Deus olha para o homem e vê que o homem não consegue de forma nenhuma. Talvez alguém aqui, queridos, presta bem atenção, talvez alguém aqui possa achar, pelo que recebeu de informação ao longo da sua vida, achando que as boas obras, que obras boas, você fazer bondade com os outros, você ajudar o próximo, isso tudo vai te garantir, ou vai se tornar um bônus para você ir para o céu. Você vai ver aqui, como nós vamos ler daqui a pouco, que isso não adianta nada.
Entenda uma coisa: é Deus quem determina, é Deus que julga, é Deus que determina e declara quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E Ele não faz essa separação, queridos, preste atenção, porque Ele é bom com alguns e ruim com outros. Não, é porque você escolhe o seu destino. É você que determina aonde você quer passar a sua eternidade. Deus deixa você decidir, é o livre-arbítrio. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? É o livre-arbítrio. Se você opta por Deus, por Cristo, você tem uma vida eterna. Você vai participar da ressurreição dos vivos, vai participar da ressurreição daqueles que vão herdar os céus, a glória de Deus. Mas se você faz uma opção por esperar, por achar que tem tempo, que agora não é o momento, que talvez você queira aproveitar um pouco mais a vida, que talvez não é bem assim, pastor, você está pregando uma coisa, mas não é bem assim. Se você quer acreditar nisso, e quer investir nisso, a escolha é sua, o problema é só seu. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus, aquilo que o próprio Cristo testificou. Eu prefiro acreditar nisso aqui. Eu prefiro. E aí, amados, o que nós podemos entender com isso? Quando Jesus se manifesta, preste bem atenção agora nesse momento. Quando Jesus se manifesta, Ele se manifesta com um propósito. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, gerado apenas no útero de Maria, sem a intervenção do homem. José não teve participação na geração, na formação daquele embrião, daquele feto no ventre de Maria. O texto fala que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que de alguma maneira sobrenatural desencadeou as enzimas, desencadeou os hormônios necessários para que o único óvulo de Maria pudesse ser alimentado, pudesse ser fecundado e assim desenvolvido aquele corpo, aquele embrião. Não teve contato com o homem. Por quê? Exatamente para que não fosse transferido na vida de Jesus, naquele corpo, a contaminação do pecado que é transferido pelo homem. A maldição do pecado é transferida pelo homem, pelo sêmen do homem. É o homem que carrega em si a autoridade. O homem é o cabeça, o homem é o representante, o homem recebeu a promessa de Deus. O homem que quando comeu do fruto, é que caiu a sentença, os olhos dele se abriram, porque até então quando Eva comeu, nada aconteceu, só quando o homem comeu. Então é o homem que faz a transferência da maldição adâmica na vida das gerações. Por isso que Jesus foi gerado sem a participação do homem, para que aquele corpo humano não tivesse influência do pecado, não tivesse uma natureza pecaminosa, porque senão também iria tudo para a água abaixo, tudo para o brejo. E Jesus cresce de uma conduta exemplar, sendo tentado sim, mas não tendencioso ao pecado, não com o desejo carnal, não com a fragilidade dessa carnalidade, desses desejos carnais, como nós acabamos de ler aqui. Ele é tentado? Sim, ele é tentado, e nós sabemos o quanto ele foi tentado ao longo da sua vida, principalmente depois dos 40 dias de jejum, como ele foi tentado por Satanás. Jesus sempre foi tentado, porque a intenção de Satanás é exatamente repetir a façanha que ele fez lá no Éden, mas ele não conseguiu com Jesus. Porque Jesus, ele foi obediente, ele foi determinado, ele sabia que a sua vida, a existência aqui na terra, existia um propósito, que é o propósito que? De obedecer a Deus. Ainda que essa obediência estava o levando para a morte, mas ele decidiu obedecer. E quando Jesus morre sobre essa obediência, quando ele morre, quando ele sofre, quando ele padece, por causa dessa obediência, desse propósito,
ele é exaltado. Por quê? Porque, como eu falei lá atrás, o Espírito Santo de Deus, como estava habitando com Adão, aquele Adão antes de pecar, e se ausentou quando Adão pecou, agora o Espírito Santo de Deus é presente em todo momento na vida de Jesus. Se funde a alma de Jesus, o Espírito de vida de Jesus, gerado no ventre de Maria, com as qualidades de Deus, e agora o Espírito Santo de Deus, eles se fundem, embora são distintos, mas eles estão trabalhando em conjunto, em uma unidade muito forte, muito autêntica, muito precisa. E ali nós podemos ver, queridos, que Jesus estava sendo auxiliado, porque ele era filho de Deus, porque ele não estava pecando. E ser filho de Deus é característica de que eu não peco. Então deixa eu falar aqui uma outra coisa, uma outra mentira que você deve ter ouvido, e isso talvez influencia muito na sua decisão. Talvez você tenha ouvido ao longo da sua vida dizer que todos nós, todos os homens são filhos de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia fala claro sobre isso. Todos nós somos criaturas de Deus. Não somos filhos de Deus porque somos pecadores. Que isso, pastor? Então Deus nos abandonou? Ele abandona o pecado. Ele rejeita o pecado, mas ele ama o pecador. A prova é que ele enviou o seu único filho, um único ser humano que viveu em toda a história da humanidade, sem cometer um pecado. Ele não hesitou de entregar esse homem, entregar essa pessoa no seu lugar ali na cruz do Calvário, para que você entendesse a importância do sacrifício de Jesus na obediência, para que você recebesse o espírito de obediência, para que você pudesse lutar contra a sua natureza pecaminosa. Deu para entender? Então o homem, como eu falei, ele não tinha condição nenhuma de obedecer. Ele não tinha nenhuma condição de obedecer. Jesus morre em obediência, é insultado, crucificado, maltratado, como a gente sabe da história, e morto ele sobe aos céus, seu espírito sobe aos céus. Nos céus ele recebe toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a autoridade, e ele recebe do Pai toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no âmbito espiritual de Deus, no âmbito espiritual dos homens e no âmbito espiritual de Satanás. Ele recebe autoridade nessas três esferas, nessas três dimensões. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele é Deus. Ele é aquele que venceu, aquele que foi obediente até a morte. E Deus se alegra. Deus tem alegria, tem prazer em Jesus, porque ele foi obediente até a morte. E aí qual é o plano de Deus? Jesus, ele ressuscita para provar que ele é vencedor, que a morte não pode detê-lo em um sepulcro, porque a morte veio por causa do resultado dos nossos pecados, como Deus havia falado lá no jardim: no dia que você comer, ou seja, no dia que você pecar, você vai morrer. E a consequência do pecado é a morte. Morte física. Morte física é a consequência do pecado. Mas tem uma morte pior do que a física. Que isso, pastor? Ainda tem uma morte pior? Ainda tem. Existe uma morte ainda pior, muito pior, que é a morte espiritual. Essa morte espiritual está para aqueles que rejeitam o oferecimento do amor de Deus em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Então, entenda uma coisa, como eu falei, a mentira que eu ia falar é: todo mundo pensa que é filho de Deus, mas não é. Somos criaturas. Há um conceito que diz aí que o inferno é só para os demônios. Sim, Deus não criou o inferno para o homem, mas se o homem que não quer a salvação
o homem que rejeita Deus, o homem que não quer andar segundo os planos de Deus com a vida dele, o homem que quer viver segundo a sua vontade, segundo o que ele entende, segundo os seus critérios. Se o homem quer viver nessa condição, ele tem direito, é a escolha dele. Porém, ele não pode exigir salvação de Deus, ele não pode exigir entrar no céu, ele não pode viver uma vida eterna, porque está fora dos planos de Deus. Deus, ele fez além do que ele deveria ter feito, ele foi além. Ele nos amou de tal forma porque ele quer nos trazer de volta para si. Ele proporcionou algo tão tremendo, tão maravilhoso, de entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é por causa da obediência. E Deus é tão tremendo com essa graça maravilhosa. Ele é tão tremendo com algo tão poderoso, de tanta excelência, tão nobre, que ele diz assim: olha, se hoje ouvides a minha voz e abrides a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, habitarei em você e você comigo, eu farei em você morada. Então, queridos, Deus, além de se esvaziar da sua glória, a habitar naquele corpo, a viver o que viveu, os limites dessa carne, os limites dessa vida, padecer tudo o que padeceu, e sofrendo traição, e morrer ali, uma culpa que não era dele, era nossa. Ele ainda estende essa graça de uma forma tão simples. Ele disse: se ao menos você me confessar, se ao menos você me convidar, eu vou entrar na sua vida, eu vou fazer em você morada, eu vou te receber como filho, e vou fazer você uma nova criatura. Isso é tremendo, amados. Como é que pode alguém ouvir uma mensagem dessa e ainda não se converter, e ainda não se render? Será que acha que vai existir algum escape? Será que acha ainda que vai existir alguma maneira de fugir da condenação e do desprezo eterno, como nós lemos lá em João 5? Quando o Senhor chamar as sombretas soarem, e aqueles que ressuscitarem, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que fizeram a sua escolha de andarem com Jesus, de obedecerem a Deus, viver uma vida de obediência, a Bíblia diz em João 5 que eles vão ressuscitar e vão viver a alegria, o prazer de estar com Deus eternamente. Mas ele também fala de uma outra ressurreição, daqueles que vão ressuscitar, os que não obedeceram, os que desprezaram, que desperdiçaram oportunidades, e que morreram nos seus pecados, que não valorizaram o amor sacrificial de Jesus Cristo no Calvário, porque não receberam o espírito de obediência, e por isso não conseguiram andar em obediência. Esses que morreram nessa condição também vão ressuscitar, mas João 5 fala que vão ressuscitar para a vergonha e o desprezo eterno. Para onde você acha que vai uma alma, uma vida com vergonha e desprezo eterno? Para o inferno, junto com as obras de Satanás, junto com aquele que realmente viveu uma vida de desobediência a Deus, aquele que foi o pivô de toda a rebeldia no céu. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos que somos pecadores e que a gente não consegue viver uma vida que agrada a Deus, e que a gente quer essa graça, a gente quer essa promessa vindoura, quando a gente realmente quer essa ressurreição, a gente entrega o controle da nossa vida nas mãos de Deus, para Cristo Jesus, para Ele ser o nosso Senhor e nosso Salvador. E aí o que acontece quando nós fazemos isso verdadeiramente, conscientemente, não sob pressão, não sob o impacto, não sob o interesse de uma melhoria, mas por entender realmente que eu sou pecador, e que se eu não me fazer valer dessa graça, desse favor que eu não mereço, que está sendo oferecido a mim gratuitamente, sem penitência, sem esforço, sem pagamento, sem nada, porque a salvação, como nós lemos aqui, a graça, a salvação, ela vem por fé. Ela não vem de obras, para que nem diga: não, eu fiz por onde? Não, eu fiz por onde? Eu fiz por onde?
Eu mereço. Eu sou bom chefe de família, sou bom, eu trabalho direitinho, não roubo ninguém, ajudo quando eu posso as pessoas, pago minhas contas em dias, então eu sou uma pessoa boa, então eu mereço. A Bíblia fala que isso não soma em nada, não adianta de nada, não adianta nada. Nada que você faça pode mudar sequer 1 milímetro da sua condição como pecador. É de graça. É receber a graça, é entender o que Ele fez, é compreender o amor dEle, o desejo, a paixão de Deus pela sua vida, o desejo que Ele tem. Queridos, a gente lidando com aquelas pessoas lá na comunidade e conversando com as famílias daquelas pessoas que são adictas das drogas, das bebidas, a gente vê o desespero de uma mãe, a gente vê o desespero de um pai, desesperado querendo que o filho mude, desesperado querendo que o filho tome um rumo na vida, chegando lá e dizer, meu filho agora vai, eu tenho fé que meu filho agora vai mudar, vai melhorar, ele vai sair daqui curado e vai sair daqui liberto. Um mês depois aquela pessoa está abandonando o programa, está desistindo, e a gente ouve um comunicado muito triste para os pais, dizendo, ele desistiu. E a gente ouve do outro lado da linha aquela mãe chorando, desesperada, porque ela sabe o que isso vai trazer de consequência. Mais cedo ou mais tarde ela vai perder o filho para as drogas, ela vai perder o filho dela para os traficantes. Você já se colocou nessa posição? Você que tem filho, você consegue entender se você é cometido de uma desgraça dessa? Você não procurou por isso, aconteceu, foi escolha dele, e você fica desesperado querendo que o filho tome uma posição. Eu estou falando isso para você entender a angústia de Deus. Foi Deus que queria que o homem pecasse? Não, o homem fez escolhas. Agora Deus providencia condições para que você saia dessa situação. Assim como as pessoas, os familiares buscam casa de recuperação, programas para que o filho entre, para que dê uma oportunidade para os filhos, e eles não valorizam, eles abandonam. Assim também o nosso Deus, que providenciou um recurso, uma oportunidade para que você saia da sua condição de pecador, para que você saia dessa condição de miserável, dessa condição de candidato para o inferno, para que você se torne um filho de Deus. Ele preparou tudo e custou caro. Não foi pagando uma clínica, ou não aceitando a ajuda do governo, não foi somente levando, Ele pagou caro, Deus pagou caro, Jesus pagou caro, Ele pagou com sua própria vida, Ele se entregou ali, sofreu. Quer dizer, pensa que Jesus não sofreu? Você pensa que cada chicotada, cada açoite daquele, queridos, que arrancava pedaços da carne do corpo de Jesus, você acha que não doeu, não? Você acha que depois de ser crucificado em uma madeira, queridos, naquele tempo não tinha motosserra elétrica não, que cortava a madeira bem rentinha, bem lisinha, não, querido, aquilo era tudo feito com uma machadinha, era cortadinho, e ficava aquele monte de pedacinho. O Nilo, ele é carpinteiro, ele sabe muito bem como é que é isso, ele cortando, fica aquelas farpas, aquela madeira irregular. Imagina o corpo de Jesus se esfregando naquela madeira irregular, porque ele estava pregado com seus pulsos, e o metacarpo, se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão aqui, que esticava que nem uma corda de violino. Quando ele não aguentava, porque ele ficava cansado, ele arriava e apoiava o peso do corpo sobre as mãos, e esse músculo, ele comprimia o tórax e sufocava os pulmões de Jesus, e quando começava a voltar, ele tinha que forçar os cravos que estavam nos seus pés, perfurando os seus pés, para que ele tivesse um momento de alívio e pudesse entrar novamente ar nos seus pulmões. Todo esse movimento, ele estava esfregando as costas, as feridas, os açoites naquela cruz do Calvário.
Será que você pode fazer uma ideia a dor alucinante que Jesus estava sofrendo ali? Eu, com muito menos, sei lá, eu tinha amaldiçoado todo mundo. Mas ele diz o texto que não abriu a boca dele. Ele não abriu. Muito pelo contrário, ele disse: Pai, ainda no momento de fôlego, ainda no momento de lucidez ali, por causa daquele momento ali terrível de dor, ele ainda puxou o ar nos pulmões para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando que um de nós, amados, vivendo uma situação dessa na nossa natureza pecaminosa, iremos proferir algo assim? A gente, se tivesse metade do poder, a gente ia pedir: Pai, manda teus anjos, consome todo mundo, que é um bando de ingrato, não merece a nossa glória, não merece o nosso perdão. Acaba com tudo e vamos fazer de novo. Mas ele decidiu nos amar. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar e escolheu te amar também. Você é a obra-prima de Deus. Ainda que você esteja no pecado, ainda que você cometa pecados, ainda que você esteja uma vida de desobediência, mesmo estando na igreja, ainda assim, Deus te ama. Ele acredita em você e investe em você. Por isso que recebemos o Espírito de Cristo. Quando Ele está prestes a subir, numa reunião Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um consolador, um amigo, alguém que vai acompanhar vocês, alguém que vai auxiliar vocês na caminhada, alguém que vai estar presente. E o Espírito Santo de Deus, essa pessoa maravilhosa que está sempre do seu lado, te orientando, te conduzindo, te alertando: olha, não faça isso, olha, para de olhar para isso, olha, não, pare de fazer isso, tá? Olha, você pode fazer isso. Essa é a grande dádiva, o amor de Deus se estendendo. Presta atenção, o grande amor de Deus se estendendo além do sacrifício do Calvário. O amor de Deus não foi só no Calvário, queridos. O amor de Deus não ficou só no Calvário. Ele tem se estendido até os dias de hoje, com a presença doce e maravilhosa do Consolador. Porque Ele foi enviado para nos auxiliar a andar na presença dEle. Ele foi enviado para que nós caminhemos com Ele, com Deus, porque nós continuamos com a nossa natureza. Eu tenho uma natureza pecaminosa, eu tenho uma natureza ruim, eu tenho uma natureza perversa, eu tenho uma natureza carnal vivendo dentro de mim, morando dentro de mim. Os irmãos não conseguem ver isso em mim, porque eu sucumbo, eu mato, eu tento sufocar ao máximo essa natureza, para dar liberdade de expressão ao Espírito de Deus que está habitando em mim também. Eu quero dar honra a Deus, eu quero honrar a Deus, que demonstrou o seu grande amor por mim no Calvário, através do seu Filho Jesus. E Paulo, por isso que ele fala: eu mato a minha carne, para que prevaleça o Espírito de Deus que habita em mim. Eu quero matar a minha carne. E Ele mesmo falou, Jesus em vida, disse: aqueles que quiserem vir a mim, aqueles que quiserem me seguir, eles têm que negar a si mesmos. Eles precisam negar a si mesmos, se quiserem me seguir. Do contrário, não tem como. Eu não estou falando aqui, amados, de uma decisão que você vem à frente, e você levanta a mão, é batizado e acabou. Não estou falando disso. Passa para o outro, por favor. O próximo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Eu falei do passado, estou falando do seu presente, agora ele fala do futuro. Sabe o que ele quer dizer? Sabe o que esse versículo está dizendo? Sabe, amados, Ele vai nos usar,
Ele vai usar aqueles que estiverem no céu, aqueles que lutaram contra a sua carne, aqueles que lutaram contra a sua natureza pecaminosa, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Ele vai usar todo aquele que lutou, que venceu, que foi difícil, foi, mas ele lutou, ele perseverou e ele venceu. Ele está no céu agora, está à destra de Deus, juntamente com Jesus, e o Senhor vai usar, preste bem atenção, aqueles que ali estiveram e se estão por obediência, para mostrar àqueles que estão sucumbindo, aqueles que estão no inferno, que serão julgados no julgamento do trono branco, e dizendo: a vocês também foi dada a oportunidade, a vocês também foi dada a oportunidade de vencer, mas vocês rejeitaram, vocês não quiseram. Agora estão esses que provam que poderiam a sua vida, o seu futuro ser diferente. Nós seremos o exemplo, nós seremos aqueles que vamos bradar, vamos anunciar e vamos testificar que realmente é possível ter uma vida que agrada a Deus, se tão somente nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Próximo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Foi Deus que determinou, Ele que quis dessa forma. Que nenhum de nós, irmãos, consegue. Nenhum de nós desejava viver com Deus, agradar a Deus, matar a sua carne. Se já salvo, se já convertido, vivendo uma experiência do amor de Deus, já é difícil. Nós temos essa natureza que nos tende a cair, a pecar, a vacilar. Que dirá então se não tiver a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus? É difícil, não é fácil não. Próximo. Não há uma recompensa pela prática de boas obras, não, para que ninguém venha se orgulhar. Próximo. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nesse ponto, criado, nesse ponto, Ele está falando a sua condição de hoje. Essa obra-prima, ela se tornou agora criada em Cristo Jesus, nascida em Cristo Jesus. Em que sentido? De obediência. O princípio agora da vida cristã é a obediência. O princípio agora que alegra o coração de Deus é que antes nós vivíamos uma vida de desobediência, e agora queremos e vivemos uma vida de obediência. 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 É tudo que Deus quer gerar na igreja de Cristo, naqueles que foram, que entregaram suas vidas, naqueles que são nascidos em Cristo Jesus, ter uma vida de obediência. Próximo. Já acabou, né? Isso aí. Pois somos obra-prima de Deus, criados por Cristo Jesus, a fim de realizar as boas novas de antemão planejada por nós. Nós temos um plano, ou seja, Deus tem um plano conosco. Deus elaborou, Deus tem algo que antes de você nascer, ainda gerando no ventre da sua mãe, Deus tinha um plano para a sua vida. O pecado afastou, o pecado te desviou desses planos, mas pela graça de Deus, de alguma maneira você hoje está aqui, você já aceitou a sua vida a Jesus, e você está resgatando, queridos, esse plano de Deus na sua vida. Eu não estou aqui pregando prosperidade, dizendo que agora tudo vai dar certo na sua vida, a sua vida vai ser um mar de rosa, onde sua mão colocar, vai abençoar, vai multiplicar, onde seus pés tocar, Queridos, eu estou dizendo que você hoje tem a promessa e a graça e o privilégio de viver os planos de Deus com a sua vida. A Bíblia é muito clara, ela diz que aqueles que buscarem e priorizarem o reino de Deus, todas as demais coisas Deus iria conceder. Então você não tem que se preocupar, queridos, com prosperidade. Você não tem que se preocupar se o teu sucesso vacila no teu trabalho, no teu emprego, no teu negócio. Você não tem que preocupar se você vai ser bem sucedido na escolha do seu parceiro, da sua parceira.
para o casamento, você não tem que se preocupar. Você tem que saber, claro, saber tomar as decisões certas, porque tudo é livre-arbítrio. Mas aquilo que você não tem poder, não tem potência para resolver, para determinar, entregue a sua vida a Deus, confia nele, não se preocupa. Ele tem preparado o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para a sua vida. Exemplo de nós como pais, nós que temos nossos filhos, a Bíblia compara, fala que nós somos maus, e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial. Se nós somos pais, a gente presenteia aqueles filhos quando ele faz boas coisas, a gente quer sempre dar um presente, quer presentear, quer agradar aquele filho que é obediente, que tira boas notas, que é comportado, que é educado. Se a gente sente um desejo, espontâneo, nós que somos maus, que dirá Deus, queridos, que dirá Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, se nós nos achegarmos a Deus, Ele vai nos conceder tudo que precisamos, tudo que desejamos. Eu não tenho que me preocupar com isso. A única preocupação que eu tenho que ter, a única, é viver uma vida de obediência. Só isso. É só isso. É só com a única coisa que eu tenho que me preocupar. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é o sistema de segurança, de santidade da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque quando Paulo escreve a sua carta, a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele explica que o homem deve se avaliar, primeiramente antes de comer do pão e beber do vinho. Porque ele se analisa e ele, na avaliação, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, ele detecta algo, alguma prática que não está condizendo, alguma ação que não está de acordo com a vontade de Deus, ele se encontra em desobediência. Ele naquele momento ele está indigno de participar, porque ele está permitindo que esse mesmo espírito do mundo domine ele na desobediência, para que ele não seja digno de participar. Então, pastor, então eu não devo participar. Não, a Bíblia dá outro desfecho para isso. A Bíblia é muito clara em dizer, queridos, que se você não participa da ceia, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você está declarando no mundo espiritual que você não tem parte com o Senhor, que você está isento da graça de Deus. Que pecado que pode superar? Que ação pode estar acontecendo na sua vida que pode te colocar em separação da comunhão com Deus? Então o que fazer? Nesse exato momento agora, você tem um tempo com Deus, para você permitir que o Espírito Santo de Deus faça uma varredura na sua vida, nos seus atos, nas suas escolhas, no que você está pensando, no que sai da sua boca, no que toca as suas mãos, do que por onde vai os seus pés. Deixa o Espírito Santo fazer uma varredura de tudo. Deixa o Espírito Santo trazer a você a memória e a conscientização daquilo que você tem feito que está fora da conformidade da vontade de Deus. E assim você assume o compromisso de se consertar. Peça perdão a Deus, abandone o seu pecado, e aí você participe da ceia. Lembrando que isso aí é pessoal e Deus conhece o seu coração. Eu não vou fazer a avaliação, eu tenho que fazer a minha avaliação. Sou eu que tenho que analisar a minha vida. Eu não vou avaliar a vida de ninguém. Cada um dá conta de si. Cada um dá conta de si. Se você precisa de algo na área da sua vida que tem dificuldade, você é pastor, eu tenho uma situação que eu não consigo ficar livre, volte e meia eu estou caindo, volte e meia eu estou caindo, volte e meia eu estou caindo, eu não consigo vencer, eu não consigo. Queridos, você está numa igreja de ajuda, você está numa igreja de pessoas que estão aqui para te ajudar, pessoas que estão para encostar o ombro em você, te apoiar, te ajudar, acompanhar com você, a ministrar sobre a sua vida, a te auxiliar nesse momento, a te amparar.
a não te criticar, a não te censurar, mas caminhar com você, para te ajudar a vencer esse mal, te orientando, orando com você. Você está numa igreja, queridos, que entende muito bem isso. Você está numa igreja que compreende essas falhas, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque todos nós somos passivos de cair, todos nós somos passivos de cometer erros, inclusive eu, porque como eu falei, eu tenho essa natureza presente em mim, e eu tenho que vigiar todos os dias da minha vida. Então eu quero pedir que você feche seus olhos, enquanto você faz essa oração a Deus, e quando você está colocando a sua vida diante de Deus. E outra coisa, que talvez não é algo que você tenha feito, preste bem atenção nisso, mas algo que você não tem feito, que também é pecado. A Bíblia diz que aquilo que eu sei que devo fazer e não faço, eu cometo o pecado também. Aquilo que Deus já falou no seu coração e você não tem feito, você não tem se posicionado, você não tem tido uma atitude diante disso, você tem procrastinado algo que Deus tem falado com você, você não tem feito, isso também é desobediência. Quando você pede um filho para varrer o quintal, para levar o lixo, já vou, mãe, daqui a pouco eu vou, e o lixeiro passa e o lixo continua dentro de casa. O que foi isso? Procrastinação, desobediência. Então, quando você também não faz algo que Deus tem falado no seu coração e você não tem atendido, você também está em desobediência. Agora eu quero falar para você que está aqui nos visitando, meu amado, minha amada, que eu não posso deixar de maneira nenhuma estender a você essa oportunidade. Talvez você tenha ouvido aqui coisas que você nunca ouviu, talvez você tenha entendido, e eu acredito que sim, à luz do Espírito Santo de Deus, você conseguiu sentir, você se sente amada, amado por Deus, porque Deus verdadeiramente te ama, e Ele planejou isso, porque Ele quer te levar para que você viva com Ele eternamente. O certo ensinamento bíblico que nós vamos ressuscitar, sabe o que é isso? O nosso corpo vai reviver do pó da terra, como aconteceu lá com Adão. O nosso corpo, ele vai renascer do pó da terra, isso é ressurreição, e você passará novamente a ter senso de existência. Você não vai ser uma alma, um espírito lá no céu, não. Você vai ter corpo, você vai ter ossos, você vai, assim como foi o corpo de Jesus ressuscitado, assim também será o seu. Só que esse corpo vai ser preparado para viver uma eternidade junto com Deus. Mas aqueles que morrerem, como eu falei, sem Deus, sem Cristo, também vão ressuscitar, só que vão viver eternamente com Satanás. E eu quero estender a você a oportunidade de você aceitar esse amor de Deus na sua vida, você atender esse chamado apaixonado de um Pai que te ama, de um Pai que está vendo lá dos céus o grande mal que está na sua vida, o grande câncer que tem corrompido a sua alma, que se chama pecado, o vício dos maus hábitos, o vício da desobediência, a desespero de um Pai celeste querendo que você seja curado. Ele já preparou tudo, Ele já deu, já está oferecendo a você essa noite o antídoto, a solução, a saída, que é Jesus Cristo. Vem aqui na frente, levante do seu lugar com ousadia. Eu não estou te oferecendo religião, eu não estou te oferecendo igreja, eu não estou te oferecendo ensino humano, eu estou apresentando a você o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida de Deus, e desta forma você possa garantir o seu futuro eterno ao lado de Deus. Eu te convido para que você saia do seu lugar, em nome de Jesus. Eu sei que o inimigo está sussurrando no teu ouvido,
Ele está falando coisas para você não atender essa hora, para você continuar na posição que você se encontra. Não, espera um pouquinho, não vai nessa não, não entra nessa não, isso é furada, não, ainda não é o momento. O diabo está sussurrando, como ele sempre fez, como nós lemos aqui, o espírito deste mundo, ele intenciona, ele sugere, ele fica sussurrando no ouvido das pessoas a fazer as coisas erradas, a tomar as atitudes erradas. E com certeza ele está no teu ouvido agora, te apresentando uma relação de atitudes, para que você não tome a decisão de vir aqui na frente. Rejeite isso na sua vida. Ter Jesus na sua vida é a melhor coisa. Nós não estamos presos aqui a homens, nós não estamos presos a regras, nós estamos ligados com Cristo Jesus. Nós vivemos uma vida abundante, porque Ele se faz presente na nossa vida. Nós temos paz em momentos de tormenta, nós temos alegria nos momentos difíceis, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança, e nele podemos confiar, porque nós oramos e Ele nos ouve. Saia do seu lugar, meu amado. Saia do seu lugar, minha amada. Não perca essa oportunidade. Você não tem poder de garantir uma hora da sua vida sequer. Eu não tenho. Eu estou aqui pregando, talvez amanhã vocês possam ouvir a notícia. Aquele pastor que pregou ontem naquela igreja, ele morreu. Eu não tenho controle, eu não sei o que está acontecendo comigo do meu interior. Eu não posso controlar uma hora na minha vida sequer. O momento é hoje, a oportunidade é agora. Hoje está sendo oferecido. Você não está aqui por acaso. Entenda que você não veio aqui porque você deu na telha de vir, não. Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi Deus que planejou esse momento na sua vida. Foi Ele que idealizou todo esse momento para que você estivesse aqui, para que você ouvisse acerca do amor dEle, para que fosse dada a você a oportunidade de receber a Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor estará tocando aqui, eu quero dar a você a oportunidade. Se você tiver dificuldade, talvez acanhamento, dificuldade, peça alguém que está do seu lado da nossa igreja aí. Você vai comigo lá na frente? Você me acompanha para eu não ir sozinho? Faça isso, pode fazer isso. Vamos cantar, queridos? Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Oh Deus, aleluia. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Glória a Deus. E os anjos cantam. Saia do seu lugar, meu amado. Saia do seu lugar, minha amada. Não desperdice essa oportunidade. Nós não sabemos do nosso dia do amanhã. A oportunidade está sendo dada a você hoje. Confie em Deus. Confie no seu amor. Ele vai te ajudar a vencer as dificuldades da sua vida. Talvez você esteja pensando: pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados.
Eu fui muito ruim, fiz coisas horríveis. Meu querido, Deus te ama, não importa o que você tenha cometido. Não importa o pecado que você tenha realizado. Ele te ama. Você é amado. Não existe pecado que pode decepcionar Deus. Não existe pecado que pode impedir o seu amor para com você. Ele te ama, Ele te ama. Você é amado, você é amado, você é amada. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não perca essa oportunidade, não perca. Ele te ama. Ele te ama. Pra sempre. Não tem pecado que te faça separar de Deus. Não tem pecado que Ele não possa perdoar. Oh Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Santo pra sempre. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar, queridos. Eu tenho que encerrar esse momento. Porque eu tenho que dar continuidade. Deus trouxe as pessoas aqui na frente. Pessoas que entenderam. Pessoas que compreenderam esse amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir você, igreja, que estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir que você esteja orando. Vou estar orando. Senhor, eu quero te apresentar essas vidas que aqui se encontram, Senhor. Tu conheces a vida delas. O Senhor conhece cada história de vida. O Senhor nunca deixou de amar em nenhum momento. Em todo momento da trajetória da vida delas, o Senhor nunca perdeu a esperança desse dia. O Senhor sempre as amou. O Senhor sempre as guardou para que esse dia chegasse até elas. E eu quero te agradecer por cada uma delas. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o teu amor é maravilhoso. Eu quero apresentar a vida delas diante de ti, Senhor, com muita alegria, Senhor, com muita alegria, Senhor. Senhor Deus, eu quero apresentar o nome delas diante de ti. Embora o Senhor já sabia que elas estariam aqui nessa noite e tomaria essa decisão, mas Senhor Deus, eu quero oficializar este momento diante dos anjos, diante de todos os principados, diante de todas as potestades, diante do inferno, que essas vidas estão libertas, estão perdoadas dos seus pecados, e que os seus nomes estão escritos no livro da vida de Deus, para que o nome delas seja mencionado naquele grande maravilhoso dia em que ouviremos do nosso amado: vinde, benditos do meu Pai, amados do meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo, aguardando a sua vinda. O seu lugar já estava aqui separado desde a fundação do mundo. É o que nós ouviremos de ti, Senhor. Aleluia. Muito obrigado pela vida delas. Muito obrigado pela vida delas, Senhor. Aleluia. Podem cantar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui os pastores que me ajudarão. É maior, teu nome é sobre todos, e os tronos
pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdida e me encontrou, agora eu posso ver. Declara, igreja, declara, igreja. Eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou. Obrigado, Senhor. Sem Louvado seja nada o teu em nome. troca fui resgatado. Vamos cantar, igreja. Vamos exaltar. Me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdida e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdida e me encontrou, agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero ser participante dessa festa que está ocorrendo nos céus agora, Senhor. Eu quero no meu interior alegria, juntamente com os anjos que regozijam nos céus, por essas vidas que se entregaram a Jesus, por essas vidas que estavam debaixo do domínio de Satanás, da carnalidade, da humanidade caída, mas que tomaram atitude, ó Deus, a atitude de entregar suas vidas, o controle de suas vidas na mão de Jesus, acreditando que Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Oh, louvado seja o teu nome. Nós estamos em festa, Senhor. Nós estamos em festa, Senhor. Nós estamos em festa, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Oh, glória. Deus amado, Deus bendito. Senhor Deus, queremos, oh Deus, agradecer a Ti pelo sacrifício de Jesus ali no Calvário, pela condição da obediência que o levou à morte. Já ali no Getsemane ele expressava a vontade, o livre-arbítrio dele de não querer passar por aquele momento, mas ele abriu mão da sua vontade para obedecer a Ti. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu sei o que é a gente querer alguma coisa e abrir mão por obediência a Ti, Senhor. No momento, Senhor Deus, a gente se sente tão frustrado na hora, mas depois, Senhor Deus, nós somos revestidos de uma alegria, de um contentamento, porque o Espírito, o Teu Espírito Santo que habita em nós se regozija com a obediência. Ele se alegra com a obediência, com o quebrantamento, com o arrependimento, com a declaração, com a postura de abandono do pecado. E é nisso, e é por isso que somos filhos Teus, nascidos em Cristo Jesus, com uma nova vida, com uma nova natureza, preparada, pronta e trabalhando na nossa vida para herdarmos os céus, para vivermos a eternidade, sermos participantes daquele plano desde lá da fundação do mundo, como o Senhor sempre sonhou. Aleluia. Obrigado pelo sacrifício de Jesus no Calvário, e que agora está sendo, Deus, representado o Seu corpo, que foi moído por esse pedaço de pão, o qual nós vamos mastigar, vamos triturar, para lembrarmos que Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e são nas Suas feridas que nós somos sarados. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo presente que se chama Jesus. Comamos todos juntos. Eu sei o quanto te custou, Senhor. Eu sei o quanto te custou, Senhor. Morreu teu filho por amor a mim, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Eu não mereço, Senhor. Aleluia. O sangue que foi derramado até a última gota foi por causa de obediência. Se não houvesse obediência, não haveria sangue derramado. Cordeiro no passado que era imolado, era trazido porque era inocente dos pecados do seu ofertante, mas estava ali imposto, estava ali obrigado, amarrado e levado diante do altar de sacrifício. Mas Jesus, Ele decidiu morrer por mim e por você.
Espontaneamente Ele decidiu tomar o meu lugar e o seu lugar, no âmbito da condenação, no âmbito da maldição. Ele se fez pecado em nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar. Espontaneamente Ele decidiu nos amar e entregar a sua vida por mim e por você. E o poder do sangue de Jesus está na obediência. O poder do sangue de Jesus está numa vida de obediência. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Não aceite esses jargões que vivem falando por aí, brincando, debochando do sangue de Jesus. Não aceite isso. Entenda que o poder do sangue de Jesus está numa vida de obediência. A eficácia do sangue de Jesus está em você obedecer a Deus e a sua palavra. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pela obediência de Cristo, pelo qual hoje temos o seu Espírito, o Espírito de Cristo habitando em nós, nos conduzindo a uma vida de obediência, nos conduzindo a uma vida de vitória, nos conduzindo a uma vida, Senhor Deus, a um caminho, que o final deste caminho, Senhor Deus, são os portões da cidade santa, são, ó Deus, aquele lugar, os serafins, os querubins, aqueles anjos que foram colocados para que o homem pecador não entrasse. É aqueles mesmos anjos que estarão ali diante, prontidão, recebendo os santos, recebendo os salvos, recebendo os remidos, aqueles que foram comprados, aqueles com cujas suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que entrarão com júbilo, com alegria, cantando, salmodiando, regozijando e glorificando a entrada daquele lugar. Aleluia, oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos pelo sangue de Jesus que foi derramado. Querido, você pode trocar com o seu irmão aí, trocar com o seu irmão, e nesse gesto você falar que nós somos um em Cristo Jesus, que nós somos em Cristo Jesus. Tomamos todos juntos agora em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas. Aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Vamos cantar. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido em mim encontrou. Sublime graça, doce o sol que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver. Perdido em mim encontrou. Agora eu posso ver. Só igreja, louve. Aleluia. Posso ver seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente.
Que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, essa graça abundante, essa graça maravilhosa. Que você desfrute de tudo aquilo que Cristo conquistou para você ali no Calvário. Que você agrade o coração de Deus nos seus atos de obediência. Que você faça valer a palavra de Deus na sua vida. Leia a Bíblia. Não tem como crente agradar a Deus se não ler a Bíblia. Esforça-te. Esteja aqui terça-feira, queridos, para participar da oração e do estudo da palavra. Entenda a importância de você conhecer a vontade de Deus com a sua vida. Esforça-te. Lembra aquilo que eu falei de alguma coisa que nós devemos fazer e não fazemos, e nisso também pecamos. É um tempo que nós precisamos crescer no conhecimento, crescer no entendimento, queridos. Aproveite esse momento. Essa igreja está dando uma grande, maravilhosa oportunidade para que você cresça no conhecimento, cresça na instrução, que você seja edificado, que você tenha comunhão com os irmãos. Terça-feira, 7h da noite, nós estaremos aqui. Eu espero você aqui. Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares, estamos encerrando esse culto aqui nesse ambiente, mas ele continua no nosso coração, no nosso peito, Senhor, na nossa alma. Em todo momento da nossa vida nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar. Ó Deus, abençoe cada vida que aqui estão. Ó Deus, cada lar que aqui está representado, os nossos visitantes, recebam da tua unção, da tua graça, sejam abençoados, tenham uma semana abundante. Senhor, cada pessoa, Senhor, tenha uma semana abundante, uma semana de vitória. Nós agradecemos a Ti por tudo, pelo Teu grande amor em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém, amém, amém. Levantemos nossas mãos.